isso aí, você pediu e a gente está aqui hoje conversando sobre o Zika, né? É masculino, conversando sobre o Zika e também sobre dengue e chikungunya. O que são essas doenças? Mas a gente já tem aí uma informação fundamental, né? A gente precisa exterminar esse bendito mosquito, porque ele é o agente aí que tem favorecido essas doenças e pode favorecer outras, porque ele é aí um mosquito suscetível, é um mosquito sensível e ele parece que gosta, né, de catar vírus por aí para trazer para a gente. Então, nós temos que acabar com ele se a gente quiser mesmo ficar protegido. Já que a gente está falando do mosquito, tem uma pergunta aqui. Esse mosquito, ele pode transmitir a AIDS? Ou a AIDS pode matar esse mosquito, já que ele é tão sensível? Olha, eu acho que seria uma catástrofe, né? Mas, não, o que a gente tem que ver é que esses vírus, que nós chamamos de arbovírus, porque vem dos artrópodes, né? Esses vírus, na realidade, como a Denise falou, ele replica, ele dentro do mosquito, ele se multiplica dentro do mosquito, né? Então, o HIV, ele não faz isso, não encontra as células necessárias para replicar, para multiplicar dentro do mosquito. Então nós não temos transmissão desse mosquito. Pode ser que ele venha a picar uma pessoa que tenha HIV, mas ele não será responsável para transmitir esse vírus para outra pessoa. Nesse ponto a gente pode ficar tranquilo, né? Por enquanto. É justamente a diferença entre infectado e infectivo. Por exemplo, se o mosquito da dengue, se o Aedes picar uma pessoa com AIDS, ela pode até ingerir o vírus da AIDS, mas ele não vai sair do seu estômago. Certo. É toda a diferença que faz entre o vírus da AIDS e os outros que a gente está tratando aqui, por exemplo, o dengue, o chikungunya e o Zika. Esses 3 vírus, eles são capazes de atravessar a barreira do estômago do mosquito, se disseminar pelo corpo do mosquito e invadir as glândulas salivares do mosquito, né? E por que a gente fica infectado? Porque o mosquito, quando pica a gente, ele também saliva na gente. E nessa saliva, ele joga o vírus. É um bicho que, ao mesmo tempo que toma sangue, cospe, né? Duas coisas. Tem um vídeo que a produção fez aí pra gente, trazendo aqui uma informaçãozinha de como que ele faz esse negócio. Vamos ver, vamos rodar o vídeo. O mosquito Aedes aegypti tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. No processo de alimentação sanguínea do Aedes aegypti, a fêmea do mosquito introduz o conjunto de estiletes alojados no interior do lábio, penetra a pele através dos poros, procurando vasos ou capilares por onde escoa o sangue. Nossa, né? Isso de forma grande é feio, né? Mas acontece com todo mundo. Né? Acontece com todo mundo. Olha, é só a fêmea que transmite? É só a fêmea que transmite? É só a fêmea, porque é só a fêmea que toma sangue. E ela não precisa de sangue para viver. Ela só precisa de sangue para fazer os seus ovos. E a cada vez ela vai se encher de 2 a 3 vezes o seu peso em sangue e ela vai transformar isso em mais ou menos 100 ovos. Caramba. E ela é capaz de fazer isso a cada 4 dias. Caramba. Uma pessoa que esteja contaminada, né, que ela está lá com a Zika, vamos falar da Zika, ela está com a Zika, e aí um outro mosquito, vocês disseram, né, que podem ter até outros mosquitos, de repente um outro mosquito urbano também, que está passeando por aqui, ele vai e pica essa pessoa que está com Zika. Isso pode agora retransmitir, criar um novo processo de disseminação do vírus? Olha, essa interação do vírus com o mosquito, ela costuma ser bastante específica. Pode até acontecer. Por exemplo, a gente sabe que a saída do chikungunya para o mundo de onde ele estava, ali na África, teve muito a ver com a adaptação desse vírus, chikungunya, em um outro tipo de Aedes, o albopictus, e aí isso pode acontecer.
né? Mas a gente tem uma vigilância que fica de olho nisso, né? Esse Culex, que é um mosquito que a gente conhece muito bem, transmite outros vírus também. A princípio ele não transmite esses vírus. O Culex é o pernilongo, né? Aquele pernilongo comum. Ele pode ingerir, como a Denise falou, mas o vírus não vai encontrar no corpo desse mosquito as condições de se multiplicar. Porque, via de regra, né, nesse tempo, todo mundo fica preocupado. Temos mosquitos, estão aí, eles aparecem. A gente vive, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é um local onde a gente tem muito mato por perto, etc., sempre tem mosquito. É o habitat deles, né? Eles estão aí. E aí a gente fica todo mundo preocupado porque os outros mosquitos, como é que funciona? Tudo quanto é mosquito, a gente acha que já vai estar picando e transmitindo a doença. Como é que é a Zika? Quais são as características dela? O que a gente deve prestar atenção e já procurar um médico, um posto de saúde quando está sentindo que pode ser Zika? Celeste, é muito difícil você falar eu estou com Zika, né? Porque as características de todos esses vírus são bastante semelhantes. Vem com febre, geralmente febre alta, pode dar o que a gente chama exantema, as manchas avermelhadas pela pele, mal-estar, dor muscular, todos isso são características de todos eles, né? De todos, o mais grave, que envolve mais comumente em óbitos, é a dengue, de longe, né? Mas, por exemplo, a característica da dengue mais perigosa é a dengue hemorrágica, que é mais raro para esses outros vírus, né? E chikungunya tem uma característica importante, que são mais dores nas juntas, a artralgia que a gente chama, que pode, muitas vezes, depois do vírus ter ido embora, essa circulação ficar aquelas dores nas juntas crônicas por bastante tempo, que afeta muito os idosos, principalmente, né? O chikungunya não mata, mas é bastante incapacitante. Incapacitante. Então, uma epidemia de chikungunya pode ser um problema muito sério para os trabalhadores daquela região, que eles acabam ficando de cama mesmo, porque incapacita. E Zika vem com esses sintomas de manchas pela pele, e pelo que a gente sabe, é o mais brando desses três. Mais o que a gente estava até conversando, a gente não sabe da interação desses vírus no ser humano, então muito pouco se conhece, né? Então a gente sabe de pessoas, por exemplo, dengue e chikungunya a gente já viu, com infecção, né, da mesma pessoa com dengue e chikungunya. E o mesmo mosquito poder transmitir dengue e chikungunya. Então, essas interações podem gerar agravos maiores se nós tivermos os três vírus circulando na mesma região. Se diz a mesma pessoa ao mesmo tempo com dengue e chikungunya? Pode acontecer, Já tem relatos disso, não no Brasil que eu saiba, né, mas em outros países já tem, né? Então é bastante importante. Ou seja, Zika não é um vírus, não é uma doença que geralmente evolui de forma ruim, né? Mas claro que tem que prestar atenção. Não pode também, a grande preocupação do governo, do Estado, é não confundir como que a gente vai diagnosticar se é Zika, chikungunya ou dengue, principalmente para não deixar passar dengue, que é a mais grave de todas. Então, você está com Zika, então não vai no hospital, fica em casa tudo, e às vezes evolui ruim a dengue e acaba indo a óbito. Então, a grande preocupação hoje da Secretaria de Saúde é a gente poder diferenciar, e só dá para diferenciar com diagnóstico mesmo, não clinicamente é bem mais difícil. Eu até comentei com vocês, né, porque é um negócio que eu quero comentar aqui no ar, porque, por exemplo, a minha produção já tinha proposto a gente falar sobre a Zika, e no primeiro momento eu disse, não, gente, eu acho que é um assunto ainda pouco significativo, os casos são tão raros, eu acho que não é algo ainda que traz um alerta para a população, vamos deixar para lá mais tarde um pouco, a gente fala sobre isso, mas eu tenho recebido muitas mensagens pedindo para a gente falar sobre a Zika,
né? E essas mensagens, elas vêm, inclusive, mais recentemente com um tom mais forte, para dizer o seguinte: olha, por favor, fala sobre esse assunto, vamos comentar sobre isso, e porque nos postos de saúde o pessoal está sendo orientado a não diagnosticar a Zika, para não caracterizar uma epidemia. Tem uma epidemia, mas o pessoal está querendo esconder isso, então não está diagnosticando. Como é que é isso? Qual é a visão de vocês? É possível algo nessa linha? Acho que é um pouco como o Davis fala, né? Quando você chega no posto de saúde, você vai... O que o agente pode dizer, o que o profissional de saúde pode dizer, se você está com febre, se não está, se está com dor. Mas isso não diferencia um do outro. Para fazer isso, você tem que fazer um exame mesmo, laboratorial. E isso você não faz com todo mundo. Então, seria até leviano você dizer, num momento em que a gente está circulando Zika, chikungunya e dengue, você está com dengue, ou você está com chikungunya, ou você está com Zika, com base só no exame clínico, porque ele confunde. Uhum. Uma coisa importante é que no posto de saúde, qual é a preocupação do médico? Não deixar aquele paciente evoluir mal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um hemograma completo. Ele vai ver plaquetas, vai ver concentração de hemácias, se a pessoa não está entrando em choque, o estado físico geral, é isso que vai salvar o paciente. Aí o paciente fala, mas eu não sei se eu estou com dengue. O dengue vai saber mais tarde, porque o sangue dele, o soro, vai para o laboratório de diagnóstico, muitas vezes o de referência, né? Uhum. Então, isso, para que é importante o diagnóstico? É para a Secretaria de Saúde saber o que está circulando, quanto está circulando, se nós temos epidemia ou não, se estão aumentando os casos, qual tipo de dengue que está circulando, se está aumentando chikungunya ou se Zika está tomando a frente de tudo. Isso é importante para a Secretaria de Saúde. Agora, para o paciente, mas eles não falam se eu estou com Zika ou não. Isso para o paciente, eu sei que tem uma curiosidade de saber, mas para o manejo do paciente isso não é importante. O hemograma e a análise clínica do paciente é isso que vai salvar o paciente e vai tirar ali. Até porque... Desculpa, só para fazer um comentário. Vocês são incríveis, né? Como não é importante para o paciente? Para mim é a coisa mais importante. É muito importante. Eu saber se eu estou com Zika, se estou com isso, se eu estou com aquilo. Mas estou brincando com você. O que ele está querendo dizer, eu acho que é um dado novo, assim, a gente hoje não tem um remédio específico contra nenhum dos 3 vírus. Então, qual é a prioridade quando você chega no posto de saúde? Eu tenho que salvar você, eu tenho que te trazer conforto, eu tenho que melhorar você. Então, não vai fazer diferença eu dizer para você se você está com dengue, Zika ou chikungunya, porque eu não tenho um remédio assim, anti-Zika ou não existe, né? Eu tenho que cuidar do seu estado. E essa resposta só vai ter dias depois. Né? Então, ou seja, tem que tratar o paciente ali. Então, se o paciente chega, pode ser qualquer uma das 3, mas ele está com quadro de hemoconcentração, está sabendo que ele está perdendo líquido, entrando em choque, eles vão entrar com soro, vão salvar aquele paciente independente. Então, a gente fala, claro que o paciente quer saber se teve Zika ou não, né? Mas o que o paciente tem que prestar atenção é se ele está sendo bem cuidado ali e se vai tirar ele do agravo. E muitas vezes esse paciente depois pode ir no laboratório e saber o que deu o diagnóstico dele, né? Mas nem todos os diagnósticos vão ser feitos para Zika, por exemplo, porque tem todo um protocolo, para a gente saber se o dengue se presta mais atenção nos laboratórios, né? Então não deu dengue, deu negativo para dengue, vamos ver os outros, se é chikungunya, se pode ser Zika. Então o primeiro pesquisado é dengue, porque é o mais grave. Se não for dengue, aí vai procurar os outros vírus, o que pode ter sido. Mas, como eu falei, quando esse resultado sai, o paciente já foi cuidado, já está sendo cuidado, já está em casa se recuperando, né? E isso para o paciente é o que é importante mesmo, é a saúde dele. Tá certo. Eu já preciso fazer mais um intervalo, vou para o intervalo e volto ainda para a gente ajudar o pessoal com as seguintes informações. Como é o tratamento da Zika, do Zika, né? É a tendência a gente dizer dar, né? Mas é da doença, Zika. Se eu disser dar, é porque é da doença. Como é o tratamento do Zika? É o período que a pessoa normalmente vai ficar abatida por essa doença. Efetivos riscos de vida dela, como é que é? E qual é o processo de enfrentamento, de prevenção, etc. Tá? Vamos falar um pouquinho, aprofundando essa questão. Intervalo.
cabeça pra cima.